Boa noite a todos. Hoje iremos apresentar um relatório de análise sobre a Venezuela. Meu grupo é composto por Débora Cantalice, Luiz Cláudio Simas, Gideon Câmara e por mim, Rebeca Jesus. Bom, com a morte do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o governo passou a ser presidido por Nicolás Maduro. Na Venezuela de Chávez, era investido contra os seus opositores. Chávez demitia os seus opositores de cargos no setor público, fechava jornais cujos editoriais contrariavam com os interesses do governo, e dentre outras atitudes. Sob o poder de Maduro, ainda continua do mesmo jeito. O Poder Público Nacional, o famoso PPN, está dividido em 5 poderes, que são o poder legislativo, o poder executivo, o poder judicial, o poder do cidadão e o poder eleitoral dos cidadãos. Essas instituições constantemente têm sido interferidas pelo atual presidente, Nicolás Maduro. No início de 2021, o chavismo recuperou o controle da Assembleia Nacional da Venezuela, que tinha perdido, em meados de 2015. E a Assembleia Nacional era a única instância de poder que permanecia nas mãos das forças antichavistas, que era liderado por Juan Guaidó. Pode passar. Segundo Acemoglu e Robinson, no livro Por que as Nações Fracassam, os autores entendem que é através da política que as instituições são escolhidas e sustentadas. E quando a política permite, países adotam instituições que organizam a sociedade de maneira eficiente, que vai ajudar a alcançar a prosperidade da nação. No caso da Venezuela, é um pouco complicado, porque, segundo os autores, o tipo que irá conduzir as instituições é chamado de instituições econômicas extrativistas. E elas são o extremo oposto das inclusivas. O objetivo dessas instituições extrativistas é extrair, renda e riqueza do povo e transferi-las para as elites detentoras do poder público. Um exemplo disso são como a falta de proteção aos direitos de propriedade, a criação de barreiras alfandegárias, a supressão do funcionamento dos mercados, o baixo investimento em serviços públicos e tudo que possa limitar a concorrência de crescer. As instituições políticas extrativistas são aquelas que o poder é concentrado nas mãos da elite, de maneira que o exercício do poder sofra poucas restrições. A massa da população, nesse contexto, se encontra desprovida da capacidade tanto de demandar do Estado, quanto de participar do processo decisório. Em alguns casos, essas instituições extrativistas apenas suprimem mercados e impedem a destruição criativa. Em casos mais extremos, o extrativismo leva ao colapso do Estado e ao caos total, que é o caso da Venezuela atualmente. Os autores dizem que determinados fatos históricos podem afetar as sociedades de maneiras variadas. Quando esses fatos são capazes de alterar de maneira significativa o equilíbrio econômico ou político, as instituições sofrem impactos que podem direcioná-las à inclusão quanto ao extrativismo. E desde a transição para o governo de Chávez e Maduro, ou até antes mesmo, os acontecimentos históricos contribuíam para que as instituições tomassem um cunho político-econômico mais extrativista. Afinal, a Venezuela efetuou, após 1958, uma transição na democracia. Mas, quando isso ocorreu, não teve um empoderamento das bases da sociedade, nem uma criação de uma distribuição
pluralista, desculpa, do poder público. E, pelo contrário, continuou corrupção na política, redes de apadrinhamento e conflitos no país. Em decorrência disso, quando os eleitores foram às urnas, eles mostraram dispostos a apoiar até mesmo o autocrata em potencial, que era Hugo Chávez. E eles acabaram acreditando que somente ele seria capaz de erguer-se contra as elites estabelecidas na Venezuela. Mais adiante, iremos falar sobre esse tipo de regime político que interfere no funcionamento da nação latino-americana. Pode passar. Bom, gente, no que tange a caracterização da democracia, de modo geral, a tipologia oferece uma oportunidade sugestiva para a gente interpretar a mudança de regime como uma espécie de jogo de amarelinha político, conforme o texto, e na medida em que os países migram de célula para célula. O México, por exemplo, passou de um regime autoritário moderado para democracia, para semidemocracia liberal, e finalmente a democracia liberal lá entre 2002 e 2004. Já o Chile e a Argentina foram rapidamente de ditaduras de linha dura, passando por breves interlúdios liberais ali, a democracias liberais. Já o Brasil passou do governo militar pela semidemocracia até a democracia liberal. E, por outro lado, a Venezuela, junto com a Colômbia, né, se moveram na direção contrária. Elas foram da democracia liberal e liberal, como foi o caso da Colômbia, e da democracia liberal à semidemocracia e liberal, como foi o caso da Venezuela. E utilizada dessa maneira, a tipologia nos permite traçar trajetórias políticas ao longo do tempo. Em muitas instâncias, o movimento ao longo dessas categorias é de escalada muito mais modesta do que as grandiosas transições descritas no texto que a gente usou como base, que tende a enforcar as mudanças de maior envergadura de modelos autoritários a formas democráticas de governo. Algumas das células dessa tipologia, em específico, aquelas que se situam no campo da semidemocracia eleitoral, na verdade, retratam, a gente pode pôr momentos, situações ou arranjos do que propriamente regimes estabelecidos. Sobre governos autoritários, as idas e vindas entre linha dura a moderado geralmente refletem uma quantidade maior de oscilações, flutuações ou até decisões táticas do que transformações sistêmicas. E, de fato, muitos movimentos entre células podem ser bem mais compreendidos como deslocamentos, passagens, mutações, modificações ou mudanças do que transições propriamente ditas. Mas, ao mesmo tempo, essa classificação abre caminho ao processo gradual de transição democrática, permitindo que os seus elementos constitutivos sejam detectados e analisados. As eleições competitivas, sem dúvida nenhuma, se tornaram um instrumento preferencial para a alocação do poder político na América Latina. E em meados da década de 70, que foi uma era de intensa repressão militar, só 3 países podiam apresentar um histórico consistente de eleições livres e justas, sendo que a Venezuela era um deles e aí tinha a Colômbia e Costa Rica. E aquilo que se tornou um ciclo persistente de democratização começou a fincar pé inicialmente nos Andes, no Equador e no Peru, elevando bastante o número de democracias eleitorais, já na década de 80, a um total de 6. E a década seguinte viu a restauração da democracia quase por toda parte na América do Sul, com a adição da Argentina e do Uruguai em 1985, e do Brasil e do Chile, posteriormente, né, em 1990. E aí os anos 90 trouxeram a implementação de democracias inéditas no México, na América Central e no Caribe. E já em 2004, dos 19 países que realizavam eleições livres e justas, 17
com exceção única do Haiti e da Venezuela. E aqui o texto traz também, lá no finalzinho, como foram as transições, né, como foram as democracias que a Venezuela viveu em cada ano. E a gente tem que em 1978 a 1988 a Venezuela estava no processo de democracia liberal. Já entre 1989 e 1998, democracia iliberal, e no ano de 1999 passou a ser uma semidemocracia iliberal. Em 2001, foi uma semidemocracia repressiva, e de 2002, perdão, a 2004 foi uma semidemocracia iliberal. Pode passar o slide. Oi, gente, boa noite. Todo mundo ouvindo bem, né? Bom, só um momento que travou aqui. Vamos pausar rápido. Ok, deixa eu mostrar essa tabelinha aqui para vocês, para minha fala não ficar confusa, porque eu vou citar ela, né? Porque logo no início do texto do Saez e do Friedberg, em sua introdução já é avisado que no artigo ele demonstra que os partidos e sistemas partidários da América Latina eles tendem à estabilidade, mesmo com a percepção hostil da população, sendo que sua única exceção seria a Venezuela e o Peru. E a Venezuela, por bastante tempo, ela viveu imersa em um regime de partido único, como é demonstrado nessa tabelinha aí. No caso, eu tive que refazer ela, né, para botar com a atualidade. Então, a gente tem os anos de 1973, de 2000 e 2020, ela é elaborada graças ao texto base e mais algumas pesquisas que eu fiz. E aqui a gente demonstra, né, que a Venezuela ela volta, né, para a imersão mais unipartidária. Nesse sentido, também nota-se que o texto é destacado que durante o período da década de 90, praticamente o sistema partidário da Venezuela ele foi refundado para um esquema funcional de interesse do presidente da época, que é o Carlos Andrés, os presidentes da época, né, que foi o Carlos Andrés Pérez, que foi conhecido como Caracasso, né, que implementou uma série de medidas neoliberais que, junto com a denúncia de corrupção, minou sua imagem ao público, se tornando o primeiro presidente venezuelano a sofrer impeachment e o segundo da América Latina. Aí depois a gente teve o Otávio Lepage, que foi o presidente interino, o Raymond José Velázquez, que foi determinado pelo Congresso, e finalmente o Rafael Caldeira, que foi eleito diretamente e que durante toda a sua carreira ele ajudou a forjar um período de democracia civil, né? Sendo um dos arquitetos da Constituição de 61. E, por fim, terminando a década de 90, a gente tem a eleição de Hugo Chávez, no final do século XX. Então, é observado que, durante a década de 90, houve um aumento dos partidos com representatividade legislativa, que é esses demonstrados na tabela. Porém, hoje, mais da metade da Assembleia eleita é do PSUV, que é o partido do presidente. Aí a gente tem sempre o AD e o COPEI, né, que é a Ação Democrática, e o COPEI, que é chamado também de Partido Cristão, eles estão sempre ali. Mas agora, em 2020, a maioria de todo o legislativo que foi eleito é do PSUV. E a gente depois tem o AD e o COPEI, isso por causa das atitudes de Maduro. E também é notório o descontentamento, a falta de confiabilidade dos partidos políticos, que é demonstrado através do gráfico, como uma porcentagem média de votos, mesmo sendo obrigatório. Isso se deve pela própria história venezuelana, que é um país marcado com militares no poder e com certa dificuldade de se respeitar ou de estabilizar, né, uma democracia, que, como foi os dados apresentados por Débora, que, apesar de estar ali em 1980, uma democracia liberal, ele vai regredindo nesse sisteminha assim de partido. Aí a gente volta aqui.
que há uma evolução na média dos partidos efetivos no legislativo venezuelano durante a década de 90, iniciando com 3,7 e conseguindo chegar a 4,9, segundo o texto. O eleitor venezuelano, em média, pensa que a maneira como se vota pode influenciar o futuro. O eleitor venezuelano não demonstra confiabilidade nos partidos políticos venezuelanos. E, segundo o Banco Mundial, em 2019, a Venezuela ela tinha quase 29 milhões de pessoas. Nas eleições presidenciais de 2018, a taxa de abstenção foi de 54% de 20,5 milhões de pessoas registradas para votar. Somente 31% do eleitorado venezuelano votou nas eleições de 2020. Isso representa apenas cerca de 5,2 milhões de pessoas. E nessas eleições legislativas de 2020, foi convocado cerca de 20,7 milhões, uma taxa de abstenção de quase 70%. Isso é importante por quê? Porque esse vai ser um dos grandes comparativos sobre a popularidade do ex-presidente venezuelano, Hugo Chávez, e de Maduro, que é o atual presidente venezuelano. Mas, antes de qualquer coisa, para a gente explicar esse populismo venezuelano, a gente traz um texto, né? O Ágio, ele traz que o populismo ele resulta de um movimento reflexivo que visava explicar a inadaptação das camadas populares advinda do campo à vida urbana, que se impune de uma maneira irrefreável na América Latina desde a década de 30. Sendo que a teoria sociológica, né, ela registrou uma conexão entre a atitude mental de reação à modernidade dessas camadas populares e o fenômeno de natureza pré-democrática, que deriva dessa inexperiência política do conjunto da sociedade latino-americana na transição da sociedade tradicional para a sociedade moderna. E esses líderes que tiveram respaldo político dessa camada popular e se tornaram os principais protagonistas do processo de superação da forma política de dominação oligárquica foram chamados de populista, ainda que nenhum deles se assuma como populista. E o populismo latino-americano do século XX, ele interditou a via de passagem clássica à modernidade, ele caracterizada pela integração autônoma das classes populares a estruturas políticas de democracia liberal de perfil europeu, e, ao invés disso, ele conectou o desenvolvimento econômico e espaços institucionalizados de integração política e social de massas, reservando o Estado ao papel central. Ou seja, o populismo no século XX, principalmente aqui na América Latina, ele ajudava a democracia. Só que o populismo do século XXI, ele já difere um pouco, e a gente tem que ter isso em mente, por causa que Chávez, ele, apesar de foi eleito no século XX, ele já tem um perfil mais de populista do século XXI. E antes mesmo de falar de Chávez e Maduro, é interessante buscar o pensado populismo venezuelano, porque pode-se dizer que o populismo venezuelano ele começa a partir do golpe militar de 1945, que tem um apoio daquele lindíssimo partido que é a Ação Democrática, que é um processo de transição entre um regime oligárquico para um democrático, onde a Ação Democrática ele emerge como um partido de massa, sendo mediador entre o povo e o Estado, que promove uma industrialização passiva sustentada pelo petróleo, com base em um sistema fundado com a riqueza do petróleo. E o populismo venezuelano ele nasce como um paternalista, anti-status quo, igualitário, com proposta modernizadora de economia a partir de um setor produtivo que possibilita a melhora das condições de vida de sua população, denunciando as desigualdades sociais que tinha nos governos militares. E essa primeira etapa do populismo venezuelano adota uma postura nacionalista e anti-imperialista que fundamenta a nacionalização da exploração petrolífera em favor do povo, finalizando essa fase mais ou menos em 1948. 10 anos depois, em 1958, começa outra fase populista através de uma conciliação promovida pelas elites a partir do reconhecimento da existência de uma pluralidade de interesses sociais, econômicos e políticos. A Ação Democrática, novamente, volta ao poder com a coalição que tem o patriarcado, os sindicatos, os militares e a igreja. E esse modelo promove uma alternância entre os poderes, como foi comprovado naquela tabela antiga, entre a Ação Democrática e a COPEI, que é o Partido Cristão, mas também é a Comissão de Organização Política Eleitoral Independente, né? Como outra de Organização Política Eleitoral Independente, isso aí. Essa modalidade bipartidária deteriorou-se rapidamente devido à corrupção
e a incapacidade de distribuir o seu propósito de combater o desemprego e as desigualdades socioeconômicas devido à explosão demográfica no território venezuelano. Em 89, com essa crise profunda do modelo político econômico e com o neoliberalismo que estava cercando assim, toda a América Latina, não só a Venezuela, fez com que o governo ele reprimisse fortemente o movimento El Caracazo, votando ao vínculo populista que tinha em 58. Já em 92, com a tentativa de Estado de Hugo Chávez, né, Hugo Rafael Chávez Freitas, traz o Chávez como se fosse um herói nacional, com suas características. Ele tem só 38 anos, viu? Um jovem com bom físico, vestimento militar, as expressões de seu olho, características físicas que geravam empatia com parte da população mestiça, indígenas e negros. Não criam uma imagem assim, empática daquele revolucionário que estava ali pelo povo, sabe? E ele conseguiu essa imensa desde 1998, quando se elegeu com 56,2% dos votos. E desde então conseguiu mais de 13 vitórias eleitorais, reformando, por exemplo, as eleições municipais, tendo uma nova constituinte, continuidade do poder indefinidamente, né? E outros aspectos também que ajudaram, né, o Hugo Chávez a tomar o controle desse Estado venezuelano é a própria corrupção estatal. O poder judiciário, por exemplo, era disfuncional e corrupto quando ele assumiu o poder. E menos de 1% da população tinha confiança no sistema judicial. E, como resultado, houve muito apoio para a primeira série de reformas em 1999, com o aumento da independência e integridade judicial. Isso não quer dizer que ele não teve barreiras. O judiciário tentou barrar o poder de Maduro. De Maduro não, desculpa, de Chávez. Como ele colidiu, né, principalmente quando o Tribunal Supremo da Justiça impediu que 4 generais fossem presos por Maduro, ou por Chávez, que, segundo ele, havia participado de uma tentativa de golpe de Estado. E, em 2004, o TSJ, né, determinou que uma petição com referente para destituir Chávez tinha assinatura suficiente para uma convocação. Isso fez que Chávez usasse de sua autoridade para suspender esses juízes opositores do tribunal, assim destruindo um poder do sistema judicial que limitava a presidência, renovando o TSJ. E, por fim, o Chávez conseguiu colocar seu sucessor como presidente. Só que o Maduro ele não consegue manter a mesma carisma, a mesma habilidade política que seu antecessor tinha. Ele utiliza de táticas populistas, só que ele não tem um apoio tão grande da população como Chávez teve. Tanto que temos essas imensas crises, né? Principalmente de refugiados para outros países vizinhos da Venezuela, justamente porque ele não consegue mais ter aquele apoio, apesar de ainda ter e utilizar do Estado para seu benefício. Bom, pessoal, boa noite. Já a gente fazendo agora uma transição para as questões relativas aos padrões de cooperação e integração trabalhados ali pelos autores de Carvalho e Senhoras, por Wegener, com essas questões relativas ao padrão de cooperação, a gente gostaria de destacar a questão da iniciativa da Infraestrutura Regional Sul-Americana, né, a IRSA, em que tentou promover políticas de financiamento e estabelecimento de instituições financeiras para os projetos de desenvolvimento para os países da América do Sul, né, buscando impulsionar, né, a modernização da infraestrutura sobre essa concepção regional do espaço sul-americano, né? Havia uma questão de uma dependência cada vez maior de uma visão estratégica regional para um ordenamento territorial sul-americano, né? E esse era um objetivo forte para os países sul-americanos, principalmente no final da década de 90, né? E aí a gente percebe que a ISA ela tentou promover essa integração e a modernização através de investimento e questão de uma integração física, né, voltada para a América do Sul, principalmente, né,
e depois, posteriormente, ela poderia vir a ser incorporada aos projetos vinculados à própria Unasul, que seria iniciada mais à frente, né. A gente também teve, por consequência disso, a questão do diálogo e as iniciativas que passaram a abranger a participação desses países, dentro do Banco de Desenvolvimento da América Latina, que nesse caso a gente coloca como o CAF, que para nós é Banco de Desenvolvimento da América Latina, só que a sigla CAF está aí em espanhol o significado, né. E já falando do CAF, né, ela que foi vigorada, nos anos 70, segundo o próprio portal do CAF, tendo como objetivo inicial a pauta, né, no apoio à integração comercial, física e financeira dos países da América Latina, né. Ela teve essa origem, principalmente a questão dos países andinos, né, da região andina, ali no final da década de 60, tendo a Venezuela como um membro fundador do CAF, né, e hoje também tem a sede dessa instituição financeira localizada em Caracas, né, na Venezuela. E aí a gente entra nessa questão do CAF mais a Venezuela, a gente trazendo essa questão mais para a ótica da Venezuela, as contribuições para o país, elas poderiam vir atreladas, né, através de questões de empréstimos e concedidos através do Banco de Desenvolvimento para financiamento de projetos de capital de trabalho, atividades de comércio, elaboração de estudos diversos, também para a questão do desenvolvimento estruturado e focado, em obras de infraestrutura na região e também dando ênfase na questão do petróleo e gás natural, que seriam então o interesse principal da Venezuela, tendo como a sua principal fonte econômica a exploração do petróleo, né. E pode passar. Agora, as contribuições da Venezuela dentro do CAF, né, o próprio CAF ele coloca, né, no portal da Venezuela, em que a contribuição da Venezuela ela está na questão da promoção de projetos baseados em água, no saneamento, energia, infraestrutura rodoviária, transformação produtiva, a mobilidade urbana, que é também linkada com essa questão da infraestrutura e rodoviária, e a operação de crédito de recursos não reembolsáveis, né, incentivando o crescimento econômico e o desenvolvimento da Venezuela, né. E aí retirado do próprio texto trabalhado em sala, né, da VEG, né, ela comenta, né, o que a gente já até falou, essa questão dos empréstimos, investimentos, né, na questão de pesquisa e também no financiamento para questões de obras de infraestrutura do petróleo, como a gente já mencionou, que seria um interesse grande da Venezuela, né, por ter grandes recursos de recursos petrolíferos. Já passando para a gente na questão da discussão dentro dessas questões de cooperação e de integração, a gente vai falar um pouquinho de alguns blocos e alguns grupos na qual a Venezuela esteve ou está inserida, dentro do contexto da América Latina. Pode passar. Né, a gente começando, né, com o CAN, né, a gente entende que, né, que alguns colegas de outras equipes também já trabalharam, né, que a CAN foi constituída ali em 69, também tendo a Venezuela como um país membro fundador, né, ela que foi feita, né, assinada no acordo no Acordo de Cartagena, constituindo também o Pacto Andino, né, também com foco nessa questão daquela região, né. E aí ela veio ao longo do período, trazendo a ideia de formar essa união aduaneira para fortalecer os comércios e também os poderes de barganha, né, além de planos de industrialização da região, né. Mas, no entanto, né, devido a grandes dificuldades, né, de alguns países de aceitar o estabelecimento das tarifas externas comuns, passaram também a ver as questões de buscas alternativas de parcerias, né, e aí, consequentemente, aumentando questões de acordos, bilaterais, né. Alguns países, né, com essa questão da frustração, né, principalmente países menos desenvolvidos com a questão dessa programação industrial, acabou exigindo deles essas questões de aplicação de exigir da CAN um programa de liberalização para conseguir esses acordos bilaterais, fazendo paralelamente a isso, né. E isso, por consequência, né,
na perspectiva venezuelana com relação a esses acontecimentos, ela mostrou muita insatisfação sobre os resultados e esses caminhos tomados pelos países membros da CAN, e acabou culminando, né, na retirada definitiva do país em 2006, né? E aí, desse motivo, dessa insatisfação, também veio atrelada, em consequência, uma proximidade maior da Venezuela, de Chávez, com os governos de esquerda e centro-esquerda do Mercosul, já nesse mesmo período da sua retirada definitiva da CAN, e acabou, devido a essa proximidade, a gente viu a Venezuela se candidatando a membro do bloco do Mercosul nessa mesma época, né? E aí, já que a gente fala de Mercosul, pode passar, né? A gente marca, né, a entrada da Venezuela no Mercosul em 2002 como um marco para a expansão do bloco, né? Apesar da candidatura alguns anos antes, levou um certo tempo para poder ser de fato deferida a entrada da Venezuela no Mercosul. E aí houve diversas discussões, né? Houve diversas discussões com relação a essa entrada as principais contribuições da Venezuela para o bloco, né? E aí a gente via que a Venezuela em si, ela tinha uma posição de ser o maior produtor exportador de petróleo da América do Sul, também detendo uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E isso, para muitos, e definitivamente, com muita certeza, pesou bastante para a aceitação da Venezuela no bloco. Mas também houve diversas discussões com relação ao real motivo dessa entrada no período, né? No caso, as questões relativas às motivações econômicas, com esse foco, econômicas e comerciais, né, com esse foco na relação do petróleo, na produção e como o bloco poderia ganhar com isso. Também com questões relativas às motivações políticas, devido à conjuntura daquele momento em que foi aderido, e as tendências dos países de liderança de governos, os modelos de governo daquela época, né? Porque a gente também percebe que esse período foi um, um período em que houve um crescimento de lideranças, mais progressistas no início dos anos 2000, entre o final da década de 90 e anos 2000, principalmente com a entrada de Chávez em 98 na Venezuela, o próprio Brasil em 2002. E essas lideranças, elas tinham em comum, né? Elas percebiam algumas questões, relativas a essas questões de procurar dar um foco nas questões voltadas ao social, e se afastar um pouco das influências, principalmente dos Estados Unidos naquela região, né? E aí, poucos anos depois, né, já com relação às crises internas na Venezuela e dentro do Mercosul, né, passaram a haver divergências e desalinhamentos políticos, de alguns países com a Venezuela, né? Houve, então, uma desconfiança sobre as condições democráticas do país, no caso, as condições internas, principalmente, num período em que a Venezuela poderia, receber, no caso, a posição de presidência do bloco, o que causou, eh, um desgaste político, né, ali dentro do bloco, e que posteriormente acabou culminando na suspensão, né, da Venezuela entre 2016, quando passou a começar a agravar mais essa situação, até a carta de decisão de suspensão da Venezuela do Mercosul, autorizada e emitida em 2017 já. E a própria carta, né, nesse período, ela dizia, né, que a decisão de suspender a República Bolivariana da Venezuela de todos os direitos e obrigações inerentes à sua condição de Estado parte do Mercosul, em conformidade ao que dizia no parágrafo 5º do artigo 5º do Protocolo de Ushuaia, estabelecido, dentro do contexto do Mercosul, né? Então, essa suspensão, ela foi causada de acordo com a questão de não entendimento,
da Venezuela estar cumprindo com a ordem democrática do seu país, o que caracterizava de não ter condições de se manter dentro do bloco devido a ser um requisito obrigatório, essa questão de ter o estabelecimento da ordem democrática dentro do país. Já mais à frente, a gente, para citar mais alguns dos blocos, pode passar, a gente coloca aqui, gostaria de destacar também, desculpa, o que foi isso? Um momento, por favor.